Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode nas nossas redes sociais, também aqui no nosso YouTube. A pauta de hoje é o Novembro Azul, a campanha de conscientização à prevenção do câncer de próstata e também em prol da saúde masculina. E é por isso que estão comigo hoje o Ademir e o Tarcísio, da Rede Estadual de Saúde do Homem, vão falar um pouquinho sobre as ações da campanha e também sobre prevenção. Primeiramente, então, sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal de Pomerode nessa manhã. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os que nos veem e ouvem, né? E é bom a gente poder falar um pouco mais sobre a Rede de Saúde do Homem, principalmente no Novembro Azul, né? Que é o mês mundialmente dedicado aos assuntos da próstata, né? Perfeito. Parece que a gente só tem um mês no ano, né? Mas E só tem a próstata. É. Olá, tudo bem? Obrigado pelo espaço, é uma satisfação para nós estarmos aqui novamente com vocês, trabalhando e divulgando um pouco mais o que a gente faz e o sentido de prevenção. Então, mais uma vez, fica o nosso agradecimento pela possibilidade de estarmos aqui semeando um pouco mais. Então, para a gente começar, quais foram as ações que a RET, Rede Estadual, tem realizado ao longo desse mês de novembro, também ao longo do ano, pensando nessa prevenção a longo prazo, uma prevenção que precisa ser constante? Que você fala um pouquinho daqui, depois eu falo de lá. Na verdade, como a gente costuma sempre explicar, nós temos dois grupos, né? Um que trabalha mais aqui em Pomerode, que eu faço parte mais de perto, e um outro grupo que o Ademir capitaneia mais fora de Pomerode. Então, aqui em Pomerode especificamente, nós temos, no decorrer do ano, participado de palestras, de rodas de conversa. As empresas têm nos chamado, por exemplo, para participar de CIPAT, o que é bastante importante. E agora, no mês de novembro, nós também temos promovido palestras, debates, encontros em empresas, em órgãos públicos, procurando cada vez mais conscientizar. Demir, queres complementar? Sim. Como temos esses dois grupos, já que a gente, na estadual, nós somos poucos, né? É a diretoria, 2 presidentes, 2 secretários, 2 tesoureiros. 2 presidentes? Hã? 2 presidentes? Presidente e vice. Ah, tá. Você tem 2, né? E, então fica mais difícil a gente se locomover aí por outras cidades, né? E uma grande parte dessas atividades fora o eixo Pomerode e Blumenau, daí eu consigo fazer, já que eu já estou aposentado, então eu consigo me deslocar dentro do horário comercial, né? Mas aí, só desculpa te interromper, mas nesse sentido, e o Ademir tem feito um trabalho, não é porque ele está aqui do meu lado, né? Mas ele tem feito um trabalho muito importante de fortalecer as redes municipais que já existem, né? Sim. E ao mesmo tempo fomentar a criação de outras redes municipais. E nesse sentido, nesse ano, por exemplo, nós estamos com a constituição da Rede de Saúde do Homem Municipal de Blumenau, né? Que está com um trabalho bem bacana, com um grupo bem proativo, que tem contribuído para iniciativas não apenas para o Estado, mas também para que a gente possa levar para os outros municípios. Não é, Ademir? Sim, muito legal. Até, não sei, a gente talvez pudesse dizer a nossa estrutura, né? Nós temos a rede nacional, que a sede é Jaraguá do Sul, temos a rede estadual, que a sede é aqui, e já temos uma rede municipal em São João Batista, que foi a primeira rede municipal criada já há uns 6 anos por aí. Uhum. Depois temos a rede de Orleans e quarta-feira passada, dia 19, estivemos em São Lugero e fundamos a rede municipal de São Lugero, lá no sul também. Muito bacana. E a de Blumenau já está constituída, falta fazer agora a parte social, que é a fundação, para a gente levar a novidade para todo o município de Blumenau. Mas ele já tem trabalhado, Já né? estão... É importante falar que esse Novembro Azul... Eles estão trabalhando. Os nossos amigos de Blumenau têm feito um trabalho já extraordinário. Extraordinário. Graças a isso a gente pôde viajar para outros municípios e levar a proposta RESH e propagar que a RESH existe. Então é muito bacana. Tivemos em vários municípios esse ano onde nos anos anteriores a gente não pôde ir. Justamente porque nós somos poucos, mas é gratificante. Tivemos agora segunda-feira em Lages, participando do primeiro simpósio da saúde do município de Lages, que é uma oportunidade ímpar para a gente levar a nossa mensagem, haja vista que muita gente não sabe que a gente existe.
E esse é o trabalho da estadual, levar o nosso trabalho para o estado e, quem sabe, suscitar em uns municípios ali, né, a intenção de formar uma rede, que quase sempre acontece. É que é um trabalho de formiguinha. Ele é lento. E aí já vou colocar aqui uma observação que eu sempre faço no final. Esse trabalho de formiguinha precisa que mais formiguinhas se engajem, né? Então nós somos hoje 30, né? Formalmente 30. Formalmente, né? Mas na rotina mesmo nós temos 10, 15. Né? Então quanto mais homens, quanto mais voluntários se engajarem, torna a tarefa menos árdua. Isso já deixa até um gancho para minha outra pergunta, né? Por que ainda existe tanta resistência dos homens em procurar essa prevenção, esse cuidado com a saúde, falar sobre isso e até mesmo se engajar nessas ações voluntárias? Bom, o que acontece, né? Homens são homens. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer que nós temos necessidades. É muito difícil para a gente. A mulher, ela chega para uma colega e diz, você sabe de alguém, eu já vi, como é que eu consigo, quem já teve. O homem, ele tem dificuldade até de falar para a esposa, na grande parte ainda, principalmente os de mais idade. Então, eu chegar para alguém assim, podemos conversar aí uns 5, 10 minutos, eu estou com um problema, é muito raro isso acontecer. Nós somos muito fechados. Então, qual é a consequência? Nós vivemos em silêncio, sofremos em silêncio e perdemos oportunidades de fazer prevenção. Mas eu penso pelo que eu vejo, uma questão cultural. Né? Nós homens, e é só pensar nos homens que estão nos ouvindo, né? Nós crescemos com aquela mentalidade de que o homem tem que ser forte, como se isso tivesse atrelado à masculinidade. Né? Como se nós fôssemos invulneráveis. O que muitos homens ouviam quando eram criança? Engole o choro, homem não chora. Isso, né, aos poucos, isso vai inserindo no nosso comportamento, porque a gente também viu os nossos pais agirem assim. Os nossos pais não se cuidavam. Teus pais se cuidavam? Não. Não quanto a isso. Isso. Seu pai tinha um cuidado muito atencioso com relação à saúde? Provavelmente não. Os nossos avós se cuidavam? Os homens? Não. Então nós, homens, estamos seguindo o mesmo fluxo. Então, ou a gente literalmente entende que temos a necessidade de olhar com um pouco mais de atenção para a nossa saúde, ou a gente vai, como nós costumamos dizer nas nossas abordagens, morrer antes das nossas mulheres. O homem vive menos porque ele se cuida menos. E aí o se cuidar é hábitos saudáveis, que nós temos menos do que as mulheres, é a prevenção, que nós fazemos menos do que as mulheres, consequentemente a resposta dessa equação é simples, o homem morre antes. E falando ainda sobre o Novembro Azul, essa prevenção, quais os principais fatores de risco pro câncer de próstata, que é o grande gancho dessa campanha e que é uma das principais causas, né, de mortalidade dos homens? É o que mais atinge, né, a comunidade masculina. Olha, o que o Tarcísio acabou de falar, os maus hábitos. Tudo veio dali, né? Eu tinha percepção, né? Eu não sou da área médica, né? Nem eu. Nós não somos da área da saúde. E antes de participar desse trabalho, eu tinha a impressão de que o maior volume de câncer de próstata, o maior número de casos, fosse de origem genética. E aí eu me surpreendi quando eu descobri que não é. Não é. Eu não posso culpar os meus pais ou meus avós, não. A maior parte dos casos de câncer de próstata, assim como a maior possibilidade de outros problemas de saúde, são decorrentes dos hábitos. Desculpa, eu te interrompi. Não, tá certo. Nós sempre fazemos isso, né? Quando alguém lembra, porque é importante, é dali que vem, né? E os maus hábitos, com certeza, né? E são hábitos que todos nós sabemos. A gente sabe que fumar faz mal. E o tabagismo é uma causa do câncer de próstata. A gente sabe que a alimentação pouco saudável faz mal. E a alimentação pouco saudável também é uma causa do câncer de próstata. A gente sabe que o consumo de bebida alcoólica em excesso faz mal. E o consumo de bebida alcoólica é uma das causas do câncer de próstata. A gente sabe que tem que praticar atividades físicas regulares. Mas a gente não faz isso. Então, todas essas causas estão vinculadas também ao câncer de próstata. E o câncer,
como a grande maioria dos cânceres, mas o câncer de próstata, ele leva aí de 6, 8, 10, às vezes até 15 anos para aparecer, né? Então, por que a gente ainda tem câncer de próstata? Voltamos lá, homem não faz prevenção, né? Aquela história assim, por que eu vou a um médico procurar a doença? O que a gente fala nas nossas palestras, vá procurar a doença, porque se você por acaso tiver, vai estar no início. E aí o tratamento é bastante simples, assim como o das mulheres também. É que a gente tem um conceito errado, né, Ademir? A gente tem um conceito errado sobre saúde. Sim. Saúde, para a Organização Mundial de Saúde, é bem-estar físico, mental e social. A gente acha que saúde é só não estar doente. Não, mas saúde é algo muito maior. Saúde é bem-estar. Quando a gente entender que bem-estar é saúde, a gente passa a mudar os nossos hábitos. Parece simples, né? Mas a gente não faz, né? E tem uma coisa que está contribuindo muito para os cânceres. Nós não queremos falar só do câncer de próstata, como o Tarcísio falou, é mais do que isso. Nós temos mais 11 meses no ano para cuidar em relação ao AVC, ao ataque cardíaco, né? Diabetes. Então, como é que a gente pega isso no início? Fazendo prevenção. E a gente fala nas nossas palestras até para os jovens, gente, comece a fazer um histórico da sua saúde. Hoje nós podemos terceirizar quase tudo na nossa vida, menos a nossa saúde. Ou cada um vai cuidar da sua, ou ninguém fará. Simples assim. Só que lá na frente o corpo vai cobrar do que não fizemos ou fizemos mal. Sim. Então, são as duas coisas, ou não fazer e ou fazer mal, que vai dar um monte de outras doenças que vão culminar no que o Tarcísio falou, você também, nós vivemos 7 anos menos em média do que as mulheres. É muita coisa isso. Para dar uma média, as mulheres no Brasil têm uma média aí de 80 anos e nós 7,3, né? Mas para dar essa média de 80, tem muitas mulheres que vão para lá do 90, porque também morrem mulher jovem, né? Mas nós continuamos insistindo por questão cultural, principalmente, e alguns tabus, né? E aí um aspecto que acho que é importante é que nós temos que cuidar, talvez antes da saúde física, ou ao mesmo tempo, né, da saúde mental. Porque se eu não estou bem mentalmente, né, se eu estou com excesso de ansiedade, por exemplo, onde é que eu vou descontar? Eu vou descontar na alimentação, eu vou descontar no excesso das redes sociais, né? Eu vou descontar no cigarro, na bebida. Então, e essas são, como eu disse antes, causas do câncer de próstata e de outros cânceres. Então, a primeira observação é, eu tenho que observar como eu estou mentalmente, porque o meu mental reflete no físico. Se eu estou mal mentalmente, eu não estou equilibrado, eu deixo de dar atenção para os exames preventivos, eu deixo de me cuidar bem. Então, o primeiro aspecto é eu identificar na minha rotina quais são os meus hábitos, o que eu estou pensando, como é que eu estou agindo em relação ao meu autocuidado. Legal, né? E de que forma a família pode ajudar também nesse processo? Até porque se acontece uma situação de doença, é a família que também é impactada por toda essa situação, né? De que forma a família pode ser parceira também nesse processo de mudança cultural e de hábitos? Olha, o que acontece com a grande maioria dos homens, né? Até tive agora em Lages, teve um médico lá também, né? Uhum. Aí, e o nosso urologista já falou, outros urologistas já falaram quando estivemos em rodas de conversa, né? Assim, de cada 10 pacientes homens que vão procurar o especialista, uns 7 a 8 vão acompanhados de alguma mulher, ou da esposa ou da filha. Então, quando ele chega lá no médico, o médico pergunta assim, o cidadão, o que é que o senhor está sentindo? Aí assim, esposa, fala para ele o que eu tenho. É uma dificuldade muito grande de assumir que a gente precisa de ajuda. Eu tive numa abordagem, né, numa roda de conversa, onde uma mulher que estava ouvindo disse o seguinte, o meu marido foi comigo, porque ele não queria. Aí chegou lá na hora de conversar com o médico perguntou, e aí? Ele falou, tudo bem.
Não, mas você não tá sentindo nada. Não, não, tô legal. Aí a mulher disse, não, tu não tá bem. Ela teve que contar pro médico, porque nem na frente do médico o rapaz lá, o marido dela quis reconhecer que estava sentindo alguma coisa. Ela teve que dizer quais eram os sintomas do marido, porque ele... É a nossa dificuldade enquanto homem, né? Primeiro, porque tem o fator cultural. Depois, nós temos essa ideia de que a gente é invulnerável. A gente é provedor desde que o mundo é mundo. E a gente acha que tem que trabalhar. Eu cuido de todo mundo, menos de mim, homem. Mas eu vou voltar para a tua questão, porque ela é importante, eu acho. O que a família pode fazer? Falar mais sobre isso. A esposa falar mais com os filhos. Porque se a esposa, por exemplo, não consegue orientar o marmanjo que está do lado dela, né? Que a esposa consiga já começar a orientar o seu filho adolescente, o seu filho mais jovem. Assim como a mãe leva a menina para fazer exames preventivos, comece também, de preferência o pai levar o menino para fazer exames preventivos, mas se o pai não consegue fazer isso, que a mãe então pegue o menino pela orelha, seja 10, 12 anos, e leve. Então, acho que o primeiro aspecto é começar a conversar em família sobre isso. E se não consegue incentivar os adultos, que comecem pelas crianças, mas principalmente começar nesse processo de reeducação familiar, tratando a saúde como algo necessário. Porque se os homens, né, têm a perspectiva, se tu tens a perspectiva de morrer mais cedo do que a tua esposa, que tu possa cuidar, orientar o teu filho para que ele diminua essa distância, para que ele possa permanecer aqui mais tempo. E pensando também nessa mudança de hábitos, nessa mudança cultural, quais os hábitos que são fundamentais de serem adotados, que serem mudados, para garantir que a saúde seja constante na vida de um homem, de uma família inteira? Olha, tem coisas que a gente faz muito mal, né? Então, principalmente nós... Quando a gente faz, né? Não, mas faz mal, né? Não, a gente faz muito mal na maioria dos homens. A gente sempre está falando da maioria. Graças a Deus já tem gente fazendo isso, já é às vezes fator comum dentro de casa falar sobre isso, né? Mas os homens, eles se excedem. Então quando a gente começa a dizer assim, olha, cuida em relação ao tabagismo, em relação ao excesso de álcool, em relação a comidas processadas, que hoje é um grande problema da sociedade moderna, porque pela pressa, nós passamos nas prateleiras do supermercado, pegamos tudo que está pronto, jogando micro-ondas e vida que segue, né? Só que ali tem muitos produtos para que eles possam se conservar por muito tempo, né? Que não fazem muito bem para a gente. Isso a medicina já fala há muito tempo, né? Mas a vida moderna é mais ou menos assim. O que nós poderíamos fazer, então? Consumir menos o processado. Né? Ah, mas eu não posso mais também comer a minha picanha com gordura. Pode, mas não precisa comer 1 quilo. É isso aí. Eu não posso mais tomar cerveja? Pode, mas tem que tomar 1 dúzia. A palavra é equilíbrio, né? É equilíbrio, né? A diferença entre veneno e remédio é dose, simples. Remédio em excesso mata também, até tem gente que tira a vida dessa forma, né? Então, nós precisamos mudar e falar sobre isso. É possível? É. É difícil? Claro que é. Mas é possível? Eu acho que o principal é que cada um olhe para a sua rotina. Nós estamos juntos na Hash 3, 4 anos, né, Ademir? É. E talvez a fórmula que se aplique para mim não se aplique ao Ademir, porque ele tem hábitos distintos dos meus. Então, o ideal é que cada um consiga, sabe, se olhar no espelho e dizer, não, peraí, eu estou me expondo ao sol frequentemente sem uso de protetor solar, sem uso de um boné. Peraí, isso pode prejudicar a minha saúde porque pode desenvolver um câncer de pele. O Ademir não tem essa rotina, então ele não precisa fazer esse checklist, né? Mas cada um de nós olhando para o seu dia a dia e dizer assim, não, peraí, eu posso diminuir o consumo de bebida alcoólica? Posso. Mas eu já equilibro, então, na atividade física. Ok, beleza, tu já... Sim. Já foi lá... É buscar um equilíbrio. Isso. Aqueles hábitos que normalmente nós sabemos quais são. Eu ia dizer que nós estamos carecas de saber. Redundância.
todos nós sabemos, hoje é um acesso muito maior à informação do que já houve. Então é muito fácil hoje saber quais são os hábitos saudáveis, mas o problema não é esse. O problema é que nós ignoramos. Nós sabemos, mas nós negligenciamos. Né? A gente prefere olhar para a tela do celular e rodar lá, do que olhar para a sua rotina e dizer, não, peraí, eu preciso mudar em tal situação. Uma das causas, que até foi falado lá pelos médicos lá no simpósio, né, que eu havia falado lá que uma das grandes causas para o homem não se mexer passa pela desinformação. E esse é um dos nossos projetos, nossos objetivos, levar a informação para criar consciência para prevenção. Embora, sim, a nossa proposta é essa e tem que ser essa. Mas o que a gente faz é chover no molhado. Porque quando a gente faz uma abordagem nas palestras, o pessoal diz, mas eu já sabia disso. O problema é que nós sabemos, mas não fazemos. Então o trabalho da Hash é essa conscientização constante para ir aos poucos tentando fazer com que nós, homens, possamos amadurecer essa ideia de autocuidado. Né? Nós não fazemos ainda tudo aquilo que a gente orienta, mas há tanto tempo que a gente... Já melhoramos. Isso, há tanto tempo que a gente fala nesse assunto que, não, peraí, como é que eu posso falar uma coisa e fazer outra? Então essa conscientização, ela é indispensável. Quanto mais a gente conscientiza, a gente percebe que consegue mudar a rotina das pessoas a quem a gente conversa. O exemplo arrasta. Então, é muito difícil um fumante dizer para o outro, não fume. É isso aí. Então, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente esteja dizendo, não fume. Não fume. Faz mal. É isso. Não fume. Faz mal. Muito embora a nem todos essa palavra sensibilize. Bom, é só olhar ali atrás da carteira do cigarro, tem uma foto, né? Assustador. Eu tenho um conhecido que ele fala, chega lá, não, essa foto aqui eu não quero, essa aqui me dá outra lá. Tá ali. A publicidade está dizendo que faz mal, mas o que a gente faz? Muitos de nós... Muda o foco. Muda o foco. E pensando também nisso, vocês falaram um pouquinho da evolução da Hash nos municípios também, né? Quais os planos futuros de vocês para esses próximos anos? Quais os planos da Hash para os próximos meses? Para buscar essa constante evolução, essa presença também nos municípios aqui no estado? É fazer o que estamos fazendo, né? Sempre que a Hash é convidada, por exemplo, a participar de alguma coisa, tanto dentro de Pomerode como fora, a gente procura ir. Primeiro, é uma oportunidade de falar sobre a saúde do homem, sobre a entidade, né? E ali a gente sempre fala, venha se juntar a gente, né? Forme um grupo na sua cidade, porque nós não vamos chegar e decretar que vai ter uma rede em algum município X. Não é assim, tem que vir da comunidade. Mas como é que a gente faz? Junte 2, 3, vão conversando, daqui a pouco tem meia dúzia. Precisa ter aí uns 12, 15, para que isso tome corpo e depois consiga andar. Um outro ponto muito importante, Ademir, que eu lembrei, mas nós não temos ainda a possibilidade de formar um grupo. Não tem problema. Em algumas situações, a gente tem voluntários, por exemplo, que trabalham dentro de empresas. Então, assim, nós temos um voluntário, por exemplo, que ele sempre diz, olha, eu não tenho, pelo horário de trabalho, eu não tenho condições de sair para divulgar como vocês fazem. Não tem problema. Ele é o nosso embaixador lá. Então, quando existe, a empresa pede uma roda de conversa, uma palestra, uma abordagem, ele faz esse trabalho lá internamente. Né? Então, quanto mais pessoas puderem se vincular, a Hash não tem nenhum tipo de reunião frequente, não paga nada. Muito pelo contrário, né? A gente recebe. A gente recebe não no sentido financeiro, mas recebe no sentido de satisfação pelo fato de estar fazendo um trabalho que tem a possibilidade de mudar a realidade de muita gente. Então, esse é um aspecto muito importante. Nós termos cada vez mais pessoas que possam se engajar, mesmo que não sejam em grupo, mas de forma individual. Eu quero ser voluntário aqui na cidade de... Me dá um exemplo aí. Criciúma. Ok, mas ele tem um trabalho lá em Criciúma, não tem problema, ele pode conversar conosco e ser um representante, digamos assim, lá naquele município. E como é que os interessados podem entrar em contato com a Hash para fazer esse contato? Bom, na estadual tem lá o meu númerozinho, e aqui em Pomerode tem do Tarcísio, que quando alguém vem falar comigo sempre encaminha, e a coisa vai por ali, né? Nós temos um site que ainda não está legal,
está agora. Está em construção. Está em construção. E as nossas redes sociais. É só nos seguir. Vocês podem... Tem o Insta. Isso, no Insta. Segue lá no Insta. Tu lembra qual é o... Eu não lembro de cabeça. Hash underline org. Isso. Hash underline. É só seguir a gente. Lá tem todas as atividades que nós fazemos. Lá tem a forma de contato. Eu quero saber um pouco mais. Nos chama lá. A gente conversa através do Insta. Lá tem um pouco mais de detalhes sobre as nossas atividades nos anos anteriores, ao longo desse ano. É uma forma de contato imediata conosco. Então tá, pessoal, muito obrigada aqui por terem vindo ao Jornal de Pomerode para a gente tratar sobre esse assunto, e as portas estão sempre abertas para vocês voltarem. Nós que agradecemos a oportunidade, sempre muito legal a gente levar a nossa mensagem. E já aproveito também, já estamos no final de novembro, desejar a todos um Feliz Natal e um grande Ano Novo. Obrigado para todos nós. Obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria que nós sempre temos aqui com vocês. Vocês nos ajudam muito a divulgar essa ideia e estamos à disposição para qualquer necessidade ou para aqueles que quiserem trabalhar conosco, mais informações, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, então. E assim a gente encerra essa nossa entrevista temática do Novembro Azul, mas também reforçando, né, esse cuidado com a saúde do homem ao longo do ano inteiro. E também convidando você para seguir acompanhando todos os conteúdos do Jornal de Pomerode nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Até mais!